Graças a Deus, irmãos. Todos estão bem? Todos estão me ouvindo bem? Bom, estou feliz de poder estar aqui mais uma vez. Eu costumo falar que eu não prego, eu compartilho a palavra. Uma das coisas que minha esposa sempre me lembra é que quando eu não conhecia Jesus e me apresentaram Jesus, uma das coisas que me chamou muita atenção foi a palavra, porque não tem outro jeito da gente conhecer Jesus se não for pela palavra. Então a palavra é muito importante. A palavra é muito importante. Nós precisamos amar a palavra. O Evangelho que o Senhor deixou para cada um de nós, a Escritura que o Senhor deixou para cada um de nós, nós precisamos amar a palavra do Senhor. Chamar a pastora para pregar lá na igreja e ela falou assim: terça-feira você vem aqui na hora. Tem tema? Tem. Efésios capítulo 3, e versículo de número 14. Bem no passado, logo quando comecei o pastorado, que não faz muito tempo, eu coloquei um tema desse na igreja. Da qual o texto diz: por esta razão me coloco de joelho diante do Pai, ou ajoelho-me diante do Pai. E eu queria que você não se ajoelhasse agora, mas que você se colocasse de pé. Nós vamos orar, pedir para Deus falar conosco. Irmãos, eu sei que o que trouxe vocês aqui não foi outra coisa senão a presença de Deus. Eu tenho a certeza de que quem trouxe cada um de nós aqui foi o próprio Deus. Às vezes a gente pensa que a gente recebeu um convite, por causa desse convite a gente está aqui. Talvez a gente pense que dia de terça é dia de culto e por isso a gente está aqui. Mas na verdade foi Deus que trouxe a mim e a você. Foi Deus que preparou tudo isso aqui para a gente adorar ao Senhor. Então fala com Ele agora. Peça para Deus falar com você. Pai, em nome de Jesus Cristo, nos colocamos diante do Senhor e te damos graças, Senhor. Pai, nós te adoramos, te engrandecemos, te amamos, Senhor. Pai, que o Senhor fala conosco nessa noite. Pai, que não seja aquilo que nós queremos, mas aquilo que o Senhor sabe que nós precisamos. Fala com a sua igreja, a igreja do Senhor. Uma igreja comprada, Senhor, não por coisas corruptíveis como prata ou ouro, mas comprada com o teu precioso sangue, Pai. Pai, nós somos teus. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Pode tomar o seu assento. Então, eu já agradeço a pastora pela oportunidade, confiança. Pastor, muito obrigado pela oportunidade, confiança. E quando foi me dado esse texto, ele ensina algumas coisas para a gente, esse texto. E hoje no serviço eu pensava sobre esse texto e nós vamos ter que sair dele por um momento. Na verdade a gente vai começar nele, mas eu preciso caminhar para outro lugar. Estava no serviço e o que mais me chamava a atenção aqui, nós vamos chegar lá. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta no livro que nós lemos, em Efésios capítulo 3, versículo 14 a seguir. Deixa aberto por um instante. E quando eu falo que a gente vai aprender alguma coisa aqui, primeiro a gente aprende que Paulo, mesmo sendo quem ele foi, ele sabia em quem recorrer. Ele sabia para quem recorrer. Paulo está falando assim, existe uma razão para que eu me coloque de joelho. E eu me coloco de joelho diante de alguém que não é qualquer pessoa. É aquele que mesmo não havendo palavra em nossos lábios, ele já conhece o meu e o seu coração. E isso me fez amar ainda muito mais Deus, porque, irmãos, hoje até é verdade, eu consigo subir aqui sem me pregar. Quando eu era menino, as pessoas iam em casa e eu nem conversava. Eu ia para o quarto. Quando eu trabalhava ainda na U, acho que tinha 18 anos, trabalhava em César, eu entrava no ônibus de manhã, sentava alguém do meu lado, eu fechava o olho, fingia que estava dormindo, eu não era muito de conversa. Hoje a gente dá para conversar. Mas então eu fugi de um assunto e saber que existia um Deus
que eu não precisasse falar com ele, e ele já conhecia o meu coração. Isso para mim foi tremendo. E minha irmã sempre falava para mim, Deus fala. E eu não conhecia Deus. E eu falei assim, então eu preciso de ouvir esse Deus falar. Aí ele falou assim, não só fala, mas ele ouve, ele te ouve. Aí eu falei assim, então vai ser bom de conversar com Deus. Com Deus eu consegui abrir meu coração. Minha esposa fala que eu sou difícil de abrir o coração, e é bem verdade. Tem coisas, irmãos, que não adianta nem eu falar para vocês, tem coisas que não adianta eu falar nem para minha esposa ou para minhas crianças, que não são tão crianças assim. Mas tem coisas que eu sei que ela precisa estar diante do Senhor, porque é aquele que pode fazer todas as coisas. Se Ele quiser, Ele vai fazer. Se não quiser, também não tem problema nenhum, Ele continua sendo Deus. Aleluia. Obrigado. Então Paulo aqui ele ensina que existe uma razão para que ele se coloque de joelho diante de alguém que tem uma resposta. A gente precisa de ter pessoas orando por nós. Só que durante a mensagem, que hora que termina? Durante a mensagem a gente vai ver que, embora as pessoas orem por mim e por você, a gente precisa ter atitudes. Não adianta só as pessoas orarem por nós. Nós precisamos ter atitudes. Antes de entrar nas atitudes, vamos ver por que Paulo orava. Qual era a razão que Paulo orava? Por esta razão eu me ajoelho diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. E aí ele fala, oro para que com suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder e por meio do teu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. Eu oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor. Irmãos, esse é o primeiro ponto, que depois nós vamos falar um pouco mais. Paulo ora para que essa igreja ela seja alicerçada em amor. Marca aí. Amor. Ele ora para que essa igreja seja alicerçada em amor. Que possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Paulo ele ora para que essa igreja, o alicerce dela seja o amor, o que na verdade tem faltado nas igrejas. E eu vou dar um exemplo de uma igreja que faltou amor, e está na Bíblia. Falta amor, e se faltava amor nessa igreja, hoje em dia não é diferente. Talvez a gente siga os protocolos, a gente sabe fazer tudo direitinho, sabe como que tem que andar, mas chega na hora de praticar o amor, às vezes fica um pouco difícil. Às vezes a gente compreender as fraquezas de um irmão ou de outro irmão, ou do irmão, compreender as nossas humanidades, não defeitos, de compreender as nossas humanidades, fica difícil de conviver. Mas, meus irmãos, um irmão um dia falou para minha esposa assim, eu até tentei ficar na igreja, mas eu não te suporto. Dentro da igreja, irmãos. Então, que tipo de evangelho que a gente está vivendo? Eu não consigo entender esse tipo de evangelho. Um evangelho onde eu quero ir para o mesmo céu que vocês, e eu posso praticar as coisas que a igreja fala para a gente praticar e me esquecer do amor. Eu posso cumprir os protocolos, eu posso ser um trabalhador, eu posso trabalhar na igreja, eu posso fazer muitas coisas e não ter um relacionamento com Deus. São pessoas que trabalham, que fazem, elas têm uma atividade na igreja, mas o que falta é relacionamento. Irmãos, o que a gente faz para Deus, Deus não está nem aí se a gente está limpando, se a gente está fazendo, não é isso que Ele quer relacionamento. E à medida que eu tenho relacionamento, aí essas coisas são consequências. O que eu faço depois para Deus é consequência de ter um relacionamento com Deus. É tudo que Deus busca. Visto que o próprio Deus, o Senhor Jesus, Ele fala assim, ó, eu vou ensinar vocês a orar. E quando vocês orarem, a oração que vocês vão fazer é,
Pai Nosso. Olha o tipo de oração que ele está ensinando. Vocês têm um Pai que é de todos vocês, que estás nos céus. É para vocês falar com ele. E Jesus ensinou pelo exemplo. Jesus sempre falava com o Pai. Jesus, ele mantinha um relacionamento com o Pai. E às vezes a gente quer ser um trabalhador do Evangelho, quer fazer algumas coisas, mas esquece do relacionamento. A gente esquece, a gente começa pelo final. A gente precisa de um relacionamento. E para ter esse relacionamento, ele tem que ser regado com amor. Por isso que Paulo está falando de amor. E se a gente for ver o que Paulo fala para essa igreja, ele vai falar sobre amor. Ele vai falar, defende a doutrina. Acho que no capítulo 5, se eu não me engano, ele fala assim, ó, vocês precisam defender a doutrina. Defende a palavra. E por mais algumas vezes ele fala de novo. Permanece no amor. Fala do amor. A igreja de Éfeso é uma das igrejas que Paulo mais enfatiza o amor. E também que eles sejam ortodoxos, ou que eles perseverem na palavra, que eles defendam a palavra. Eu conheço um menino que ele amava tanto as almas, e ele saía pregando, e eu moro no Vila Oliveira, mas é divisa com a Vila Natal, nasci na Vila Natal. E ali tem um pessoal assim que é bem doido. E é onde que eu moro. E esse menino saia pregando, o evangelho era lindo de ver. Ele amava, ele via, ele chorava lá em casa. Pastor, como que pode? Pastor, a gente tem que pregar. Mas ele começou a ficar muito ortodoxo. Sabe quando começa a aprender muita palavra, parece que esquece do amor? Paulo está falando para a igreja de Éfeso, não esquece do amor. Você precisa perseverar na palavra, mas não esquece do amor. E às vezes a pessoa esquece do amor. Nós não podemos esquecer do amor, porque tudo começa com amor. A palavra de Deus fala para a gente amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos, como Jesus nos amou. Então todo relacionamento, a base é o amor. Então Paulo aqui, ele tem uma causa porque ele se coloca de joelho. E essa causa, ele está orando por uma igreja, a igreja de Éfeso. E passado algum tempo, irmãos, o próprio Deus, ele vai falar com essa igreja de Éfeso. Ele vai mandar uma carta para o pastor. Eu quero que você abra sua Bíblia agora em Apocalipse, capítulo de número 2. Acharam Apocalipse capítulo 2? Olha a carta. Carta à igreja que está em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras e o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, e pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. É uma das coisas que Paulo ora também. Fala assim: eu não quero que o meu sofrimento traga desesperança para vocês. Então eu vou orar para vocês perseverarem. E eles perseveraram. Contra você, porém, eu tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembra de onde caiu? Arrepende-se e pratica as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa ao seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso. Irmãos, quem está mandando essa carta? Da onde vem essa carta? Quem escreve essa carta? Essa carta, quem escreve a carta é o apóstolo João.
E a gente vai ver no capítulo 1 de Apocalipse. Quem escreve é João, na ilha de Patmos. É ele que está escrevendo a carta. O destinatário é o pastor da igreja de Éfeso. É o pastor que está na igreja de Éfeso. Só que, pastor, está mandando para a igreja de Éfeso, não tem nada a ver com isso, não. Eu quero que a gente considere essa carta hoje uma carta atual para a nossa igreja, para nós que estamos aqui hoje. Considere essa carta que Deus tem mandado para mim e para você nessa noite. Éfeso a gente conhece, era uma cidade muito importante, ela era grande e ela também era muito conhecida, porque quando eu falo sobre isso eu me lembro de algo que tem muito aqui perto da gente. Era conhecida porque eles adoravam ali uma deusa chamada Diana. Era a deusa da fertilidade. E tinham pessoas ali que ganhavam muito dinheiro através dessa deusa Diana. Em Éfeso foi onde Paulo mandou Áquila e Priscila porque Apolo ele até tinha o desejo de conhecer Jesus, mas ele estava meio fora, assim, desfocado. Então Áquila e Priscila ensina Apolo mais corretamente o caminho, ensina Apolo melhor a palavra. Ele é lá em Éfeso também. E também é onde teve um grande avivamento, onde os feiticeiros abandonaram tudo, queimaram seus livros e receberam Jesus como Salvador. Então, a Éfeso, aconteceu muitas coisas ali, e essa igreja que recebe a carta, ela está em Éfeso. E essa mesma igreja de Éfeso, Paulo, João e Timóteo eram os pastores de lá. Eles foram os pastores dessa igreja, irmãos. Timóteo, Paulo e João. De uma igreja que abandonou o amor. Foram eles que ensinaram. A carta de Paulo, como eu falei, ela vai enfatizar bastante sobre amor, sobre perseverar na doutrina. Eu quero que vocês marquem isso. Ele ora para que eles perseverem em amor. E é isso que eu quero enfatizar nessa noite. É falado por várias vezes na carta. Eu queria que você lesse depois Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, que vai enfatizar por várias vezes perseverança na doutrina, mas muito mais vezes perseverar em amor. Agora vamos ao texto que nós lemos. Quem está falando a respeito dessa igreja não é qualquer pessoa. Não é alguém que fala assim, não, eu conheço vocês. Quem está falando é aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. E o que anda no meio do candeeiro de ouro. Essa descrição, irmãos, mostra que quem está falando, da soberania de quem está falando. Eu estou falando porque eu conheço vocês. Eu conheço vocês, não é ninguém que está falando. Eu conheço vocês, eu tenho autoridade, eu tenho a soberania. Eu conheço cada um de vocês na igreja. Era para eles lembrar que alguém conhecia eles. Era para eles lembrar que não era qualquer pessoa que estava falando, não, talvez eles suspeitem de quem nós somos. Não, eu conheço vocês. Eu observo o procedimento de vocês. Irmãos, isso eu quero que você traga na atualidade. Assim também, essa mesma pessoa que descreve a igreja de Éfeso é aquele que conhece a mim e você. Ele conhece o meu e o seu procedimento. Talvez dentro da igreja a gente tenha um comportamento e em qualquer outro lugar a gente tem um comportamento diferente. Deus conhece a mim e a você. E Ele segura as 7 estrelas. Ele demonstra o seu poder e domínio. É Ele que segura as 7 estrelas. Deus está falando do seu poder e do domínio. Aquele que conhece a igreja. E Ele agora vai tirar um raio-x da igreja. E Ele começa assim, ó. Conheço as tuas obras. Meu Deus. Se eu falar para alguém aqui, ó, eu sei o que você fez. Eu posso conhecer, na verdade eu não conheço ninguém. Conhecer a pastora e pastor. Eu posso falar assim, não, eu conheço o que você fez. Irmãos, nós estamos falando de alguém que conhece as obras e conhece
até aquilo que não é obra, até pensamento e sentimento. Ele que estava dando esse raio-x, era ele que dava esse raio-x. E ele fala algumas coisas, ó, labor, trabalho, perseverança. Labor, trabalho, perseverança, eles tinham. E Deus quer essa mesma qualidade de pessoas. Quer pessoas trabalhadoras, quer pessoas esforçadas, que não desistam. Aqui Deus está elogiando essa igreja pelo trabalho árduo, pela causa do Senhor, por perseverar, mesmo diante de perseguição por falsas doutrinas, que nós vamos falar no decorrer do texto. Uma igreja que teve que perseverar, rebater falsas doutrinas. Irmãos, quando fala doutrina de demônios, talvez a gente ache que vai ser descarado uma doutrina de demônio. Ah, pastor, doutrina de demônio vai falar que a gente tem que oferecer o filho para sacrifício? Aí dá muito na cara, irmãos. A doutrina de demônio, ela vem disfarçada de coisa boa. Parece que é tudo legalzinho. Parece que vai dar tudo bom. Sabe quando fala 10 verdades e uma mentira? Ah, mas falou 10 verdades, só uma mentira, irmãos. A mentira vai corromper todas as outras 10 verdades. Lembra que o adversário é craque nisso, pois ele é pai da mentira. E aqui nós estamos falando de uma igreja que ela perseverava na doutrina e refutava as falsas doutrinas. Jesus aqui elogia essa igreja pela sua ortodoxia, não suportar homens maus, que colocaram eles, aqueles que se diziam apóstolos, e os colocaram como mentirosos. Uma igreja ortodoxa, parabéns. Participava da escola bíblica dominical. Quem gosta da escola bíblica dominical aqui? Tem algumas pessoas, glória a Deus pela vida de vocês. Irmãos, por isso que é importante a escola bíblica dominical. Por isso que é importante estudar a palavra. Para a gente refutar esses ensinamentos que são doutrinas de demônios. A gente pode falar qualquer outra coisa. Heresia, pode falar qualquer outra coisa que tem falso profeta. É tudo doutrina de demônios. Depois de tantas advertências sobre o perigo de falsos mestres, eles precisavam defender então a verdade. Que verdade é essa? A palavra, o evangelho genuíno de Jesus Cristo. Evangelho genuíno, irmãos. O que tem hoje pessoas pregando, e eu tenho certeza que aqui não é assim. O evangelho que é triunfalista. O evangelho onde que é amar as pessoas na terra. Faz as pessoas olharem somente para a terra. Amar tanto a terra que quando fala na vida de Jesus Cristo, fala assim, mas agora que eu estava prosperando, Jesus Cristo vai voltar? Ah, mas eu queria tanto ver meu filho crescer. Ah, mas eu queria tanto ver meu netinho crescer. Eu queria ver minha filha casar. Como se a volta de Jesus fosse interromper os nossos planos na terra? Por quê? Porque estão ensinando as pessoas a amar tanto a terra que elas não querem que Jesus volte, porque tem muita coisa para fazer aqui ainda. Porque está bom viver aqui. Na verdade, irmãos, bom vai estar onde Jesus está. Aquele lugar que Ele preparou para nós, está preparado. É só você perseverar até o fim. E esse mesmo zelo que essa igreja de Éfeso tinha pela palavra, nós precisamos ter hoje. Por isso que nós precisamos aprender a palavra, para nós defendermos a palavra. Nós precisamos defender a palavra, defender o evangelho. No mundo está cheio de pessoas que se dizem profetas, apóstolos. Está cheio de pessoas falando que são cheias de Deus. E como nós vamos certificar que isso é verdade? De acordo com o evangelho que é pregado. Que tipo de evangelho que está sendo pregado? Quando as pessoas vão lá na igreja e falam assim, maravilhosa graça, que nome bonito. Aí eu fico até pensando o que elas pensam. O nome é lindo mesmo, eu também acho. Mas eu fico pensando que tem pessoas que quando a gente fala da graça, pensa naquela graça barata, sabe? Que a gente pode fazer o que a gente quiser, porque a graça está aí mesmo.
Na verdade, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, para que superabunde a graça, eu tenho que superabundar no pecado. Amém? Claro que não. Claro que não. Mas parece que tem gente ainda com o coração nessa graça barata. Essa graça que eu posso fazer o que eu quiser e que no fim vai dar tudo certo. Irmãos, a palavra de Deus, o texto diz aqui que nós lemos, aquele que vencer, ou aquele que perseverar até o fim. Tem uma caminhada para mim e para você. Nós precisamos perseverar até o fim. Aqui não tem aposentadoria. Ah, pastor, mas eu já estou 30 anos no evangelho. Nem aposentar mais, quem não aposentou, não sei não. Eu preciso aposentar. Então, não, já fiz bastante. Não fiz bastante. É perseverar até quando? Até o fim. Até o dia que Jesus chamar a mim e a você. Olha o raio-x dessa igreja. Odeia as obras dos nicolaítas. Parabéns. Jesus está falando, porque eu também odeio. Nós estamos juntos. Vocês odeiam obras dos nicolaítas? Eu também odeio. Mais um ponto a favor para essa igreja de Éfeso. Uma igreja que recebe vários elogios. Uma igreja que tem sido elogiada por aquele que conhece no mais íntimo e profundo. Uma igreja que perseverava na doutrina. Uma igreja que era estudante da palavra. Agora mesmo, quando eu saí de lá para cá, eles estavam estudando lá o livro de Romanos. E eu gosto de falar que estudar o livro de Romanos se a gente aprender direitinho, irmãos, vai dar legal no final. Porque se a gente aprende direito a palavra, é a palavra que vai nos conduzir com perseverança até o fim. Então a gente precisa perseverar na palavra. Depois de tantos elogios, aí Deus aponta algo de negativo para essa igreja. E Ele fala assim, tenho contra ti. Tenho contra ti. Irmãos, o problema dessa igreja não era a doutrina. O problema dessa igreja não era uma questão doutrinária. Eles estavam aprendendo direitinho. Eles defendiam o evangelho direitinho. Qual que era o problema dessa igreja? Abandonaram o primeiro amor. Abandonaram o primeiro amor. E Paulo instruiu eles sobre o alicerce. Lembra que nós lemos lá? Por esta causa me coloco de ajoelho para que vocês sejam arraigados, alicerçados em amor. E foi exatamente passado algum tempo que essa igreja recebe uma carta de quem faz um diagnóstico correto. Não é chute, é alguém que conhece a igreja e fala assim, vocês perseveraram na doutrina. Eu lembro, Paulo orou para mim. Vocês perseveraram na doutrina. Só que aquilo que também Paulo orou, vocês abandonaram o primeiro amor. Paulo orou para que vocês estivessem alicerçados, arraigados em amor, e vocês abandonaram o primeiro amor. Paulo, em vários textos na carta aos Efésios, ele instrui os irmãos que estavam ali na igreja para perseverar no amor. Mas o que eles fizeram? Abandonaram o primeiro amor. Mais um conselho aqui, 3,17. Mas seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é cabeça, o Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 15. Mas seguindo a verdade eles seguiram. Cresceram em amor. Abandonaram o primeiro amor. Uma igreja que recebe o diagnóstico. Vocês são praticantes da EBD. Vocês estudam, perseveram na doutrina. Mas tem um problema, eu tenho algo contra vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor. Irmãos, não existe relacionamento. A gente pode saber a palavra, mas se não tiver um relacionamento que comece pelo amor, ele vai começar com qualquer outro sentimento. Esse relacionamento ele pode começar do tipo, prospera na minha vida. Você acha que pode existir esse relacionamento com Deus, uma pessoa com Deus, prospera na minha vida e já está o suficiente? É claro que sim. Tem pessoa que se aproxima de Deus em troca de qualquer outra coisa, porque não tem amor.
E quando não tem amor, ele busca outras coisas de Deus, porque não sabe se relacionar. Porque o princípio de qualquer relacionamento é amor. Como ele não tem amor para com Deus, ele busca Deus para suprir as suas necessidades. Então por isso que Paulo enfatiza: vocês precisam ser arraigados, vocês precisam ser edificados no amor. Não se esqueçam do amor. Se preocupa com a doutrina, se preocupa com a palavra, mas não se esquece do amor. E eles se esqueceram do amor. Amavam a doutrina. Tinha escola dominical de segunda a sexta, logo não é dominical, de segunda a domingo. Aí a escola segundal, terçal, sei lá. Mas todos os dias, escola na segunda, na terça, nossa, a gente ama a palavra. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Perseveravam na doutrina, frequentadores de escola bíblica dominical, conheciam a palavra. E qual é o problema? Falta de amor. Abandonaram o primeiro amor. Defendiam a doutrina, defenderam contra a doutrina de Balaão, mas viveram sem amor, secaram, se tornaram áridos. O amor se esfriou e tornou-se religiosidade. Quando não tem amor, a gente só é um religioso, frequentador de igreja. E o problema, irmãos, é que não basta a gente estar na igreja. Eu gosto de falar isso. As cadeiras, elas ficam aqui 24 horas, elas vão embora. Não, né? Fica aqui. Elas são crentes, vocês acham que elas são crentes? Quantas ministrações elas já ouviram? Se é que pode ouvir. Elas são crentes? Elas ficam dentro da igreja, irmãos. Então o fato de estar na igreja não significa nada. Ah, pastor, então não precisa vir na igreja? Isso aí é outro ensinamento diabólico que estão difundindo que não precisa vir na igreja. Se não precisasse vir na igreja, Jesus não instituía a sua igreja. Então, a cadeira fica aqui, mas elas não se tornam crentes pelo fato de a gente estar na igreja. A gente não se torna um cristão. Ser cristão, irmãos, cristão não é ser gospel, não é ser evangélico. Cristão é ser um pequeno Cristo, é imitar a Jesus Cristo. Tudo que ele fazia, a gente faz também. Já tomou alguma decisão e falou assim: eu fiquei chocado esse dia, até esqueci onde está o versículo, mas fala assim que tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer e dizer que foi em nome de Jesus Cristo. Imagina você fazendo alguma coisa absurda e falar assim: em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Você fez isso absurdo? Em nome de Jesus Cristo. Irmãos, tudo que nós fizermos, que seja com amor para aquele que nos amou, sendo nós não merecedores, estando nós separados, melhor, estando nós mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos, Ele se entregou por nós. Por quê? Por causa simplesmente do amor. O texto diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Amor. O que levou a Jesus Cristo se entregar numa cruz por mim e por você? Amor. O que levou Jesus Cristo a sofrer por mim e por você? Amor. E agora uma igreja que foi ensinada a não abandonar o amor, a primeira coisa que eles fazem é abandonar o amor, tornando-se religiosos. E aí o autor da carta, ele fala assim: lembra-te, arrepende-te e volta. Jesus pede 3 respostas à igreja de Éfeso. Lembra-te, pois, onde caíste. Lembra-te, pois, onde caíste. Desde quando me converti, não sei se foi muito pregado isso, mas eu sempre me lembrava: lembra onde você caiu. Volta às primeiras obras. Lembra onde você caiu. Irmão, se caiu, não estou falando que abandonou Jesus, não. Se fez alguma coisa errada, precisa voltar do começo. O que fez aquele jovem que abandonou a casa do pai, que pediu herança, e abandonou a casa do pai, e foi embora gastar a sua herança,
O que fez ele querer voltar não foi por causa das alfarrobas, da comida do porco, que ele sentiu vontade de comer, mas nem assim ele podia comer aquela comida porque ninguém lhe dava. Não foi isso. Não foi a falta de comida que fez ele voltar, não foi a necessidade. Mas ele me lembra, ele fala assim: eu lembro como meu pai trata as pessoas. Você precisa lembrar da casa, você precisa lembrar de quem chamou. Você, quando cair, você não pode pensar nas suas necessidades. Quando eu caio, eu não posso pensar nas minhas necessidades, eu tenho que pensar em quem me chamou, com quem eu quero ter um relacionamento, quem se entregou por mim, quem me ama quando ninguém me amou. É nele que eu preciso pensar. Eu preciso pensar, e quando eu penso em quem me amou primeiro, eu preciso me arrepender. E arrependimento, irmãos, não é simplesmente falar assim: não, está tranquilo, vou voltar. Não, arrependimento é mudança de pensamento, é mudança de mente, é metanoia. Tem que mudar a direção. Arrependimento é isso, mudar a direção. E quando eu mudo a direção, então agora eu lembro da casa do Pai e eu quero fazer de tudo para mim estar e não sair mais da casa do Pai. O autor da carta de Jesus está falando assim: ó, eu quero que vocês se arrependam, vocês precisam se arrepender. Para vocês se arrepender, vocês precisam lembrar da comunhão que tinha comigo. Quando nós lembramos da comunhão, irmãos, quando a gente erra, lembra quando você, como está escrito em Mateus capítulo 6, você entra no quarto, fecha a sua porta, dobra os seus joelhos e começa a falar com Deus. Tem relacionamento mais lindo que esse. É ali que a gente rasga o coração para aquele que conhece cada um de nós no mais íntimo e mais profundo. Os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, que ninguém discerne, Ele discerne. E Ele fala assim: eu quero conversar com você. Entra no quarto e fecha a porta. Fala com Deus em secreto. Vem falar com Deus em secreto. E aí a gente começa a rasgar o nosso coração. Aquilo que você não fala para ninguém. Você sabe que em alguém você pode confiar, então, em rasgar o seu coração. Aqui Jesus está falando assim: eu quero que vocês se arrependem, que vocês lembram da comunhão que vocês deixaram para trás. Porque a falta de amor, ela faz com que a gente perde a comunhão. A comunhão com Deus, irmãos, a gente pode colocar algumas coisas como mais preciosas, mas o que a gente tem de mais precioso é nosso relacionamento com Deus. Eu tive alguns carros zeros. Eu falo assim que eu era um cara sem perspectiva nenhuma, irmãos. Minha mãe, ela ficou viúva com 30 e poucos anos. 30 e poucos anos. Meu pai tinha 51, por aí. 30 e poucos anos, mais ou menos. 30 e poucos anos, viúva, 5 filhos. Eu era mais velho, 13 anos. 13 anos. E aí tinha mais 4 abaixo de mim. E minha mãe tinha irmãos da idade dela. Que loucura, mas é que meu pai ficou viúvo, casou com a minha mãe, tendo filhos já quase da idade. Minha mãe era novinha. Meu pai falava que ensinou minha mãe a fazer tudo, cozinhar. Então era um cara sem perspectiva. E as pessoas, e isso eu vim descobrir muito depois, porque eu apanhava demais, irmãos. Hoje que chegou a minha vez de bater, fala que não pode mais. Aí eu fui pai e falei: agora é minha vez de eu bater também. Eu falei: não, agora não pode, vai preso. Então eu apanhava muito da minha mãe. Ela não gosta de falar isso, mas eu apanhava muito da minha mãe. E beleza, foi passando, e um dia eu fui num seminário em Minas, e quando eu cheguei eu estava cheio de Deus, eu estava louco para falar para minha mãe de tudo que eu tinha aprendido. E aí eu falei: mãe, a senhora está sozinha aí? Ela falou: tô. Eu falei: tô indo tomar um café. E comecei a falar, irmãos, daquilo que Deus encheu meu coração naquele lugar. Eu comecei a falar, e minha mãe começou a chorar. Eu disse: mãe, não dá para a gente conversar, a senhora está chorando. Aí ela chorou ainda mais. Aí ela abraçou e falou assim: sabe por que eu batia tanto vocês? Só soluçando. Ela falou assim: porque as pessoas falavam que vocês iam se perder.
As pessoas falavam que as suas irmãs iam ser prostitutas, vocês iam ser drogados, vendedor de maconha aqui na Natal. E por isso, quando eu achava que vocês iam se perder, a única coisa que eu sabia fazer era bater em você. Minha mãe não era crente, irmãos. Minha mãe não sabia ensinar. O que ela sabia ensinar era assim, não pode, não pode. E me ensinou muito bem, no lugar do meu pai e da minha mãe. Como pai e mãe. Então me ensinou e ela fala assim, é por isso que eu batia tanto em você. E agora eu vejo que você é homem de Deus, vai chorando, vai chorando, vai chorando. Mas era uma pessoa sem perspectiva pelas pessoas. Quando eu comecei a trabalhar, eu via e falei assim, meu Deus do céu, o que vai ser de mim? Quando minha esposa ficou grávida, eu falei assim, meu, não consigo cuidar nem de mim, como eu vou cuidar da minha esposa? Ainda não era crente, tá, irmãos? Aí a gente atropelou as coisas, ela ficou grávida, e depois eu como homem, eu bati no peito e falei assim, nós vamos casar, só que eu não tinha nem uma bicicleta, mas eu precisava casar, então eu sempre um cara sem perspectiva, e ver tudo que Deus me deu hoje. Só que o meu relacionamento com Deus nunca foi construído naquilo que Ele me deu, mas daquilo que Ele já fez. Às vezes a gente quer construir um relacionamento com Deus, até arrepia no cabelo, não tem, mas arrepia, é verdade. Às vezes a gente quer construir um relacionamento com Deus com aquilo que Ele vai fazer. Ah não, se Deus fizer para mim, eu vou me entregar para Deus, eu vou mergulhar. Não, irmãos, nosso relacionamento com Deus tem que ser baseado naquilo que Ele já fez. Se entregar numa cruz por nós. A gente é mau, irmãos. A palavra de Deus fala que a gente é mau, a gente não merece, logo é graça. Então nosso relacionamento com Deus tem que ser por aquilo que Ele já fez. Então Deus me deu um carro novo, o carro fica velho, a gente quer outro carro de novo. O carro vai passar aí, me deu uma casa nova. Se não reformar, ela fica horrível, você quer mudar de casa. Então as coisas que são palpáveis, a gente quer ficar trocando para suprir uma necessidade que a gente tenta colocar no lugar que só Deus pode suprir. Um carro novo, ele vai ser legal por um tempo. Uma casa nova, vai ser legal por um tempo. Mas daqui 100 anos, que diferença vai fazer esse carro na minha vida? Daqui 50 anos, que diferença vai fazer a casa que Ele me deu na minha vida? Nenhuma. O que vai fazer a diferença? É o meu relacionamento com Deus. E se Ele foi preparar um lugar para mim, eu quero estar nesse lugar que Ele preparou. Então eu tenho um relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com Deus se baseia diante daquilo que Ele já fez por cada um de nós. Deus tem que ser a coisa mais preciosa da nossa vida, ou a pessoa mais preciosa da nossa vida. Segunda coisa que Ele fala, que Ele pede uma resposta é arrepende. Arrependimento, mudança de atitude. Aqui era uma igreja cujo amor se esfriou. Ele está falando, vocês precisam se arrepender. Vocês precisam voltar ao primeiro amor. Vocês precisam voltar. E conforme eu já falei antes, mas quem ensinou essa igreja foi Paulo, Timóteo e João. Se quem ensinou eles foram Paulo, Timóteo e João, e eles perderam o primeiro amor, imagina a igreja de hoje, irmãos. Imagina a igreja de hoje se não está perdendo o primeiro amor. Uma igreja que tem filhos que não honram seus pais, mesmo tendo uma promessa sobre esse mandamento de viver bastante, de prosperar em tudo que faz. Uma igreja onde os liderados não respeitam seus líderes. Uma igreja onde pastor e pastora. Quando eu fui para a igreja, eu sei que mudou muito hoje, mas quando eu olhava para dentro da igreja, eu tinha um respeito tão grande por cada um que estava lá dentro. Não interessa se era jovem ou não. Eu falava assim, tudo santo, eu sou ruim aqui. Deus vai ter que ter misericórdia de mim, porque eu sou ruim aqui. Eu olhava e via, nossa, tudo legal, está tudo muito bem. Então meu pastor falava algumas coisas, meu pastor falava, eu abaixava a cabeça e ela fazia. Teve uma vez que eu me meti em negócio de cantar na igreja, de louvar. Não tinha ninguém. A gente quer fazer as coisas andar. Aí eu fui louvar e tinha uma mesa de som lá, a gente quer já mexer. E eu vi que estava tudo no zero. Quem manja aí, manja. Os botãozinhos tudo no zero. Assim, minha voz é muito feia. Eu vou tentar dar uma melhorada nela. Vou tirar esse botão do zero aqui, dar um grau, né? Para minha voz ficar boa. Peguei lá e
e fiz, eu achei que minha voz estava mais bonita. E o pastor chegou no ensaio. Ele foi para onde? Ele foi ver a mesa. A mesa não estava os botãozinhos zero. Esse pastor, irmãos, ele começou, ele salivava aqui de nervoso comigo. Eu estava errado? Irmãos, eu considero isso errado até hoje. Eu falei alguma coisa para ele? Eu não falei nada para ele. Ele me xingava, ficava bravo comigo, bravo. Eu fiquei quieto. Talvez eu pudesse falar alguma coisa para ele, mas ele era meu pastor. Eu falei assim, puxa, eu não posso falar para ele. Ah, pastor, você está falando porque hoje você é pastor. Não, não é. Não é por isso. Eu sempre honrei meus líderes. Inclusive hoje, eu tenho alguns pastores que me dão conselho. Eles falam, fico ouvindo, o senhor está certo, não está certo. É por aí mesmo. Eu sei respeitar as pessoas, principalmente aqueles que são mais velhos que eu. Então a gente precisa obedecer isso. Isso é ter amor, irmãos. Isso é ter amor. A gente precisa ter amor. A doutrina pode até estar boa, mas se não tiver amor não adianta nada. Pastor, eu fiz teologia, sou mestre agora, bacharel, mestre, doutor em teologia. Parabéns para você. Você ainda tem o mesmo amor? O amor esfria um pouquinho, então não vale de nada. Porque na hora de ministrar aquilo que você aprendeu sem amor, não funciona. Você precisa ter amor até para chamar atenção. Eu falo que a gente pode falar de todos os assuntos, mas o amor tem que estar inserido. O amor precisa estar inserido. Estou acabando. Terceira coisa. Volta à prática das primeiras obras. A igreja de Éfeso precisava voltar ao primeiro amor. Volta no começo. Vocês eram uma igreja que estava arraigada em amor, uma igreja edificada em amor. Volta às primeiras obras. Continua defendendo a doutrina, isso é muito importante. Mas volta às primeiras obras. Por quê? Aí o último versículo. Ao vencedor, ele vai dar da árvore da vida. Ao vencedor, ele vai dar da árvore da vida. Irmãos, são para aqueles que venceram. Vencer o quê? Vencer talvez a situação, a tempestade. E eu gosto de falar na igreja que o contexto que a gente está vivendo não quer dizer nada. Você pode falar assim, pastor, você não conhece, o senhor não sabe o que eu estou passando. E eu não preciso saber, eu posso até me condoer por você, posso chorar por você, orar por você. Mas esse contexto, o cenário que a gente possa estar vivendo, por mais terrível que seja, ele não quer dizer nada. Nada, pastor, nada, porque não é você que está vivendo. Não quer dizer nada. Isso vai depender da minha atitude e da sua atitude. Quando nós falamos para Deus, o cenário é esse, e Ele sabe qual é o cenário. Ele sabe como está o cenário. Eu preciso crer que existe alguém que não importa o cenário. Às vezes as pessoas, eu fico vendo isso, é muito claro isso dentro da igreja. Quando eu falo dentro da igreja, eu conheço a igreja. As pessoas falam assim, não, o cenário, Deus não vai trabalhar, o cenário está difícil. Ah não, pastor, eu estou vendo que está tudo encaminhando, eu estou vendo que está dando tudo certo, então eu vou conseguir. A gente está sendo guiado por vista, irmãos, e a palavra de Deus fala que o padrão do crente é ser guiado pela fé. Esse é o padrão, porque o meu justo viverá da fé. Então, se tem algum justo aqui, o padrão é andar pela fé, e eu tenho certeza que tem justo aqui, que foram justificados por Jesus Cristo. Então se tem justo, o padrão é andar por fé, e não o que o cenário diz. O cenário está favorável, então vai dar tudo bem, andar por vista. O cenário está contrário, então está dando ruim, andar por vista. Irmãos, fé é acreditar naquilo que não existe. Como assim, não tem nada lá, e você olhar e falar assim, tem. Não, sua família está ruim. Não está ruim, você está vendo, andando por vista. Eu estou vendo lá na frente, Deus restaurando toda a minha família. Esse é o padrão do crente. O crente tem que andar nesse padrão, vendo aquilo que quem não tem fé não consegue ver, mas a gente consegue ver porque nós andamos pela fé. Aqueles que desistem e abandonam, só abandonam porque deixaram para trás o primeiro amor. Quando Pedro ele ouve Jesus trazendo um discurso para os discípulos, eram discípulos.
Jesus trazendo um discurso e Jesus aperta um pouco mais. E na verdade acontece assim nos dias de hoje. Quando o sermão aperta um pouco mais, as pessoas não gostam muito. Mas Jesus está trazendo um discurso duro. E a Bíblia diz que alguns discípulos, não poucos, eles começam a ir embora. E Jesus está falando. Já imaginaram Jesus falando e as pessoas indo embora? Meu Deus do céu. Jesus está falando e alguns discípulos, e na multidão não, irmãos, discípulo. O discípulo está indo embora. Pedro parece que era o diácono, tentando cercar o pessoal lá atrás e ergue a mão e fala: Jesus, o discurso está muito pesado. O pessoal está indo embora. Como se ele falasse: muda o discurso. Jesus olha para Pedro: Pedro, se quiser ir também, pode ir. Pedro rapidinho ele pega e fala assim: Senhor, embora? Para onde eu irei? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Irmãos, o relacionamento de Pedro com Jesus era isso. Para onde que eu vou? Ninguém tem nada para me dar. Ninguém tem nada para me dar. Para onde que eu vou se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Às vezes a gente está trocando palavras de vida eterna por qualquer outra palavra, por qualquer outra promessa. Irmãos, as promessas que Deus tem na minha vida e na sua vida, elas jamais falharão. Descansa nas promessas que Deus tem para mim e para você. Esse mesmo Pedro aí, um dia ele pisa na bola. Ele nega Jesus, nós vamos falar sobre esse amor aqui, e eu paro. Pedro, ele nega Jesus. Jesus fala assim: você vai me negar, Pedro? Ele fala assim: o pessoal aí pode negar o Senhor, mas eu estou disposto a ir até e morrer se for possível, se for preciso. E eles eu não sei, Jesus, mas eu até morro pelo Senhor. É bem verdade que um dia ele pegou a faca e cortou a orelha lá do cara lá que foi prender Jesus. Mas ele fala assim: não. Aí Jesus falou assim: não, é necessário que eu padeça. Jesus, para de falar essas coisas, Jesus. Para de falar isso. E aí, você vai me negar. Eu falei assim: não, jamais vou negar. Pedro nega Jesus. E a gente conhece o texto. Pedro, depois ele fica constrangido, ele vai embora. Alguns discípulos no caminho de Emaús perdem a esperança, e também a gente conhece o texto. Mas acontece que um dia Pedro, por isso que a gente precisa tomar cuidado, irmãos, nós somos pessoas influentes. A gente pode trazer pessoas para Jesus e também pode levar para longe de Jesus. Pedro, quando ele estava aos pés de Jesus, ele trazia as pessoas para perto de Jesus. Mas quando ele ficou constrangido e foi para longe de Jesus, ele também levou pessoas para longe de Jesus. Porque ele fala assim: eu vou pescar. E algumas pessoas falam o quê? Nós vamos também. Nós somos influentes, trazer pessoas para dentro da igreja, aos pés de Jesus. E aí eles foram pescar. E Jesus criou um cenário, irmãos, para fazer Pedro lembrar do primeiro chamado. Jesus criou um cenário para Pedro se lembrar de tudo o que aconteceu quando Jesus chamou Pedro e Pedro reconheceu que era homem pecador e falou para Jesus: afasta de mim porque eu sou homem pecador. E aí acontece que eles estão pescando, Jesus ressurreto, ele aparece para os pescadores. E ele pergunta, fala assim: filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Interessante o que Jesus fala. Vocês têm alguma coisa para comer? Tem nada. E aí eles estão pescando, não pesca nada. Aí Jesus fala assim para eles: muda a direção aí, joga para o outro lado. Opa! O cenário está montado, irmãos. O cenário está montado. Eles jogam a rede conforme a palavra. Quando começa a trazer, eu não lembro se é 152 grandes peixes, mas é bastante peixe grande. Dessa vez não perderam nada, da primeira vez quase que perderam, inclusive os barcos. Dessa vez não perde nada. E aí alguém fala: é Jesus. Eles vão para a areia. Alguém que pediu se eles tinham, alguém que pergunta se eles têm alguma coisa para comer. Quando eles chegam na areia, tem lá peixe e pão, prontinho. E aí eu quero que você pense: para que Deus às vezes pede alguma coisa para mim e para você? Porque Ele precisa? Jesus pediu alguma coisa para comer para os discípulos porque Ele precisava de alguma coisa para comer. Na verdade Ele tinha peixe e pão. Para que Deus pede algumas coisas para mim e para você? É
para me provar, para te provar? Não, Jesus não precisa provar ninguém, Ele conhece cada um de nós do mais íntimo e profundo. Salmo de número 103 fala que Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Eles chegam na areia, Pedro calado, aquele que falava o tempo todo, aquele que acordou Jesus no barco no meio da tempestade, aquele que falou assim, não, Senhor, quem é o Senhor? O Senhor é o Cristo, Filho de Deus. Agora ele está quietinho. E a pergunta de Jesus para Pedro, porque Pedro não falava nada, Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me filéu, tu me ágape, sabe o que é isso? Tu me ama com amor incondicional, tu me ágape, tu me amas com amor incondicional. Por isso que Pedro fica constrangido, sabe o que ele responde? Ele fala assim, ó, eu te filéu, eu acho você um cara legal. Ele não pode corresponder, ele não pode responder para Jesus que ele tem um amor ágape por Jesus. Então ele fala assim, eu te filéu, eu te amo, eu te considero um cara legal. Jesus pela segunda vez fala para Pedro assim, Pedro, tu me ágape. Pedro fala assim, eu te filéu, eu considero o Senhor um cara ponta feia, um amigão. Terceira vez, Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me filéu. Na verdade eu expressei errado, tu me filéu. Tu me filéu? E ele olha para Jesus e fala assim, Senhor, o Senhor sabe de tudo. Só que à medida que Jesus é tão lindo, irmãos, à medida que Pedro ele não consegue chegar a um nível de amor que Jesus requer, e Jesus sabe disso, Jesus ele desce o padrão. Ele fala assim, beleza Pedro, está tranquilo para mim. Hoje você não consegue me amar com amor ágape, agora eu vou aceitar um amor filial. Eu desço então, eu baixo o nível. Nós vamos andar junto com amor filial, tá? Porque Jesus conhecia Pedro e sabia que Pedro, embora não amasse Jesus com amor ágape, ainda ele ia chegar lá. Porque a gente conhece o texto, a gente conhece a história. Deus enche Pedro, a gente sabe do jeito de Pentecostes, tudo da festa lá, que ele se tornou um grande evangelista. Mas quando Pedro morre, Pedro agora ele está amando Jesus com amor ágape, porque está disposto a morrer pela causa de Jesus. Talvez um dia alguém entrou aqui e não poderia corresponder a Jesus com amor ágape, amor incondicional, amor que abandona tudo, aquele amor que é sacrificial, aquele amor que Jesus fala assim, ó, qualquer um que quiser me seguir. Qualquer pessoa pode seguir a Jesus, irmãos. Deus não faz distinção de pessoas nenhuma. Ele fala assim, qualquer pessoa pode me seguir, mas tem uma condicional. Qual é a condicional? Negue-se a si mesmo, toma sua cruz e me siga. Você só precisa seguir à medida que você anda com Jesus. Esse amor ágape vai encher o nosso coração de maneira que nós nunca mais abandonamos a Jesus Cristo. Por essa causa eu me coloco de joelho, que age no meu e no seu coração um amor sacrificial, o amor no qual nós vamos passar o que for necessário passar, o que o processo exigir que nós passemos, nós vamos passar, mas que haja em nosso coração o amor ágape, amor sacrificial, para nós perseverarmos até o fim, para que a gente seja vencedor, porque para o vencedor tem uma recompensa. Eu quero que vocês coloquem de pé em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Pai, nós clamamos a Ti, Senhor. Pai, nos colocamos diante do Senhor. Pai, por esta causa também, Senhor, é que nós nos colocamos, Senhor, aos Teus pés. Pai, que haja em nós, ó Pai, haja em nós, Senhor, Pai, esse sentimento maior, ó Pai, de amor, ó Pai, amor que vai nos fazer perseverar até o fim, Senhor, porque nós sabemos que só o Senhor tem palavras de vida eterna. Pai, se entrou alguém aqui nessa noite, Senhor, Pai, talvez fraco, Pai querido, talvez, Senhor amado, cocheando em dois pensamentos, Senhor, encha o nosso coração, Senhor, com Teu amor.
encha, Senhor, o nosso coração. Pai querido, que os nossos olhos estejam, Senhor amado, olhando somente para Ti, Senhor. Pai querido, olhando para as coisas, Senhor, que são invisíveis, pois as invisíveis, elas são eternas, ó Pai, enquanto que as visíveis, elas passam, Senhor. Pai, então, Senhor, nos ajuda. Pai, que nós não venhamos ser pegos, ó Pai, assim como essa igreja da qual nós falamos hoje. Pai, que durante a caminhada, Senhor, abandonou o primeiro amor. Pai, que nós venhamos perseverar até a sua vinda, Senhor. Pai querido, que nenhum plano terreno, Senhor, Pai, seja comparado àquilo que o Senhor preparou para nós. Pai querido, que nenhum projeto terreno, Senhor, Pai amado, Pai, tente roubar aquilo que o Senhor já preparou para nós, ó Pai, porque nós sabemos que nós temos uma morada. Pai, Paulo fala, Senhor, e ele tem uma certeza, e esta mesma certeza, Pai, eu quero, Senhor, que haja no meu coração e no coração de cada um aqui nessa noite, que quando essa casa terrestre se desfizer, Pai, nós temos a certeza de uma mansão celestial, Senhor. Pai, é isso, Senhor, é isso, ó Pai, uma mansão celestial, ó Pai, porque onde nós estivermos, ó Pai, o Senhor vai estar conosco, ó Pai. Pai querido, não é a rua de ouro, de cristal, Pai querido, não é isso, Senhor, mas é a Tua presença, Senhor, que nós anelamos. Nós queremos passar a eternidade contigo, Senhor. Pai, que haja mudança de pensamento, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que haja mudança de pensamento, Senhor, em nome de Jesus. Pai, fortaleça, Senhor, fortaleça cada um de nós, cada um de nós. Pai, que haja, Senhor, perseverança na doutrina, mas que nunca falte, Pai, o primeiro amor. Que nós devemos voltar ao primeiro amor, voltar ao princípio, voltar ao início, Senhor. Ao início, Senhor. Voltar ao início. Nós te louvamos, te bendizemos em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Só se você quiser, você pode aplaudir o nome de Jesus.